como que funciona a perícia médica judicial quando você entra com processo aí judicial contra o INSS para comprovar uma incapacidade para o trabalho. Você não está podendo trabalhar, então passou pela perícia médica no INSS, o INSS indeferiu o seu benefício, você entrou com processo judicial e está com dúvidas referente à perícia médica judicial. Se é a mesma coisa do INSS, o que é perguntado nessa perícia, como que é feito o exame físico, o que o perito judicial, quais as perguntas que o perito judicial vai fazer para você, a duração dessa perícia, como se comportar nessa perícia médica. Então, esse vídeo é importante para você que vai passar pela perícia médica judicial, e no caso também você que já passou pela perícia médica, você vai poder comparar e saber se foi o que eu vou falar aqui, se é o que realmente aconteceu na sua perícia. Também você pode estar comentando, deixando o seu comentário aqui, e vai ajudar outras pessoas também para você relatar o que aconteceu também na sua perícia médica, beleza? Então, quando você entra com processo judicial contra o INSS, você que já passou pela perícia, ou que não passou ainda, vai passar no caso que é o que eu estou falando aqui, é agendada uma perícia médica judicial, que nessa perícia médica judicial, o perito judicial vai te avaliar, vai fazer um laudo judicial, que é depois desse laudo judicial, vai ser juntado, depois de elaborado, feito, vai ser juntado o processo, para dar sequência o processo, que é mais uma prova que vai ser juntado o processo, até porque para comprovar a incapacidade para o trabalho, você precisa de provas, que é a sua documentação, para comprovar no final do processo que realmente não tem condições de trabalhar, que o INSS, indeferiu seu benefício de forma injustamente, e o laudo do perito judicial, esse perito judicial é da confiança do juiz. Então o juiz determina que esse perito judicial faça uma perícia médica com você, te examine, dê a opinião dele, no caso elaborando um laudo judicial, para assim o juiz se basear nesse laudo juntamente com as suas provas, que é a sua documentação fornecida pelos seus médicos, para assim o juiz dar a sentença do processo. Então, agendou a perícia judicial, chegou o dia, é importante chegar, sempre o advogado fala assim para você chegar uma meia hora antes, porque às vezes a pessoa chega atrasada e pode se complicar. Se você perder a perícia judicial, você pode se complicar no processo, até o juiz ali encerrando o processo. Então é importante você chegar bem antes, ali no mínimo uma meia hora é importante. Para assim você chegar, ficar tranquilo. Lá às vezes a pessoa vai de transporte público, por exemplo, tal, e se for de um transporte particular, às vezes a pessoa pega trânsito, tal, então é bom sair bem com antecedência. Então, para chegar lá, ficar bem tranquilo. Lembrando que a perícia judicial, você fala, a perícia judicial envolve um processo judicial, tal, mas é tranquilo. Então, é importante a pessoa, um dia anterior, lógico, dormir bem, tal, isso é importante, para ficar bem tranquilo, sossegado. Aí chegou lá, se identifica com a documentação pessoal, tal. Lembrando também que é importante você levar a sua documentação fornecida pelos seus médicos, mesmo que no caso da perícia judicial é diferente lá do INSS. Às vezes o perito judicial nem vai pedir os seus laudos, os seus exames, até porque ele já tem acesso a essa documentação que foi distribuída no processo. Mas é importante você levar toda a sua documentação caso o perito peça, e principalmente a documentação pessoal, como RG, documento de identificação, para você se identificar lá quando chegar. Então, normalmente a perícia judicial é no fórum aí da sua região, mais próxima da sua região aí. Então, marca a sua perícia nesse fórum. Então, você chegou lá, se identifica e tal. Quando der seu horário, mesma coisa lá do INSS, aí você é chamado para passar pelo perito judicial. Entrou na sala do perito, digamos que seja comparando com lá no INSS. O perito lá se senta na cadeira de frente com o perito. Então, ele vai começar a fazer as perguntas para você. Por exemplo, ele já tem acesso ao processo, como eu já falei aqui, mas ele vai fazer perguntas, por um exemplo aqui, sobre o seu problema de saúde, quando surgiu o seu problema de saúde. Mesmo ele já tendo essas informações, ele pode fazer essas perguntas para você. Aí você vai respondendo para o perito, e o perito vai
anotando, ele pode anotar ali no computador, tal, ou anotar em um papel ali mesmo. Por quê? Diferente do INSS, o perito ele não faz o laudo no momento ali, por exemplo, da decisão. Ah, o segurado fulano de tal está incapacitado de trabalhar ou está apto ao trabalho e tal. Não. Ele vai anotar as informações principais ali. Ele vai perguntando para você, você vai informando para ele. Outra coisa muito importante, o perito vai fazer ele pode fazer perguntas para comparar com o que está no processo. Por exemplo, se o seu advogado lá no processo e nos seus laudos fornecidos pelos seus médicos está informando lá que você tem dificuldade para se locomover. Então é muito importante. Mesma coisa, como eu já falei em outros vídeos aqui, que lá no INSS a pessoa é avaliada quando chega lá. É a mesma coisa, em uma perícia judicial você pode estar sendo avaliado mesmo antes de entrar na perícia do perito. Então fique muito atento. Outra coisa também, por exemplo, se você precisa de uma muleta, dependendo do seu problema de saúde, de uma bengala para se locomover, não tem problema, vá com... Se você realmente precisa de uma muleta, de uma bengala, leve o que você precisa, não vai se prejudicar, lógico, de forma alguma, mas vá se realmente você precisa para se locomover. Então, o perito vai fazer as perguntas para você, vai anotando ali no papel, como eu já falei, tal, no computador, as informações principais. Aí vai mandar você deitar na maca ali, vai te avaliar. Mesma coisa, no processo está falando que você tem dificuldade de se locomover, como eu já falei, por exemplo. Aí ele vai te examinar ali, vai prestar atenção na forma que você vai deitar na maca, na forma de você se levantar. Então fique muito atento sobre isso. Eu não estou falando aqui para você faltar com a verdade, não, mas para você ficar ciente do que vai, na verdade, do que pode ser perguntado na sua perícia. Até porque não tem como você falar, aconteceu isso na do fulano, vai acontecer a mesma coisa na minha, não, mas pode acontecer, então já é para você se precaver. Então, se você, por exemplo, na sua documentação, mesma coisa, está informando que você, por exemplo, tem um problema na perna, tem dificuldade de dobrar, esticar a perna, ele vai mandar você fazer esses movimentos para ver se realmente você tem dificuldade. Aí, por exemplo, se você não consegue de jeito nenhum levantar o braço, por exemplo, você tem um problema no ombro, um exemplo aqui para você entender. Aí de mandar você levantar, você não fala assim, por exemplo, eu não consigo de jeito nenhum. Você fala, eu não consigo levantar meu braço por conta do meu problema de saúde. Aí você tenta fazer o movimento ali, se eu for tentar fazer esse movimento aqui, começa a doer muito e tal. Então você fala, se você consegue levantar, mas com dificuldade, tem limitações. Aí você levanta e fala, eu tô com meu braço, quando eu faço esse movimento, dói bastante e tal. Tem uma dificuldade. E ali no momento ele vai ver que realmente você tem dificuldade. Então é importante. Às vezes uma palavra que a pessoa fala pode se prejudicar. Sempre eu acredito que se o advogado não falou para você, ele pode falar ainda, que para você responder o que for perguntado, só apenas o que for perguntado. Isso às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho uma coisa aqui que o perito não perguntou, eu poderia falar tal. Isso é importante porque às vezes a pessoa vai tentar explicar uma coisa e acaba se prejudicando. Então, conforme o seu advogado te orientar, faça. Então, por exemplo, mandou você responder apenas o que o perito perguntar, normalmente ele vai falar isso. Então, responda o que o perito perguntar. Agora, se ele fizer uma pergunta e mandar você dar detalhes, quando surgiu o seu problema de saúde, tal, em qual época? Dê detalhes aí, por exemplo, explica aí. Aí você vai explicar conforme foi feita a pergunta. Então, isso é importante também. Responder o que ele perguntar. Então, por exemplo, você fez uma cirurgia, ficou com sequelas. Por exemplo, fez uma cirurgia na perna ali, ficou com sequela. Então, ele pode tirar as medidas ali da sua perna para ver se uma ficou menor do que a outra. Aí vai fazer a mesma coisa, tirando as medidas ali e anotando no papel. Por quê? Depois, com essas informações que ele tirou ali no exame físico com você, tirou as informações ali, ficou ali, fez o exame físico em você, então ele viu que realmente você tem o que não tem. Então, ele vai comparar com as informações que está que está no processo,
que seu advogado relatou, que está na sua documentação fornecida pelos seus médicos, para depois ali, depois de alguns dias, ele elaborar o laudo judicial. Para você ver que é bem diferente do INSS. No mesmo momento ali, que você está passando pela perícia rápida ali no INSS, o perito ali já decide se você vai receber o benefício ou não, se você está incapacitado de trabalhar ou não. Já na perícia judicial, não. O perito vai ter tempo com as informações que ele colheu ali com você, com as informações que está no processo, ele vai ter um tempo para poder elaborar esse laudo. Eu não estou falando aqui que por conta disso todo mundo vai passar na perícia judicial. Não estou falando isso. Vai depender do problema de saúde da pessoa, da incapacidade para o trabalho da pessoa. Se a pessoa vai depender também do entendimento, do pensamento do perito. Isso tudo vai fazer a diferença. Mas comparado com a perícia do INSS é bem diferente, por conta desses detalhes que eu estou falando. Aí o perito tem até 30 dias para elaborar esse laudo. Infelizmente, às vezes passa do tempo. Mas se passar do tempo, o seu advogado pode fazer o pedido ali, informar ali no processo para o juiz que não está sendo respeitado o tempo ali, que realmente a lei determina 30 dias, por exemplo, o laudo ser elaborado e tal, para assim o perito fazer o laudo. Às vezes, para você entender, que às vezes sai até antes de 30 dias. Então pode acontecer, sair bem antes dos 30 dias. Às vezes a pessoa faz a perícia em uma semana, na próxima semana o laudo já sai. Então o perito tem um tempo para pensar com as informações que ele tem lá, que colheu com você, com as informações que tem no processo, para assim ele elaborar o laudo judicial. Então, uma dica: responda o que o perito perguntar para você. Como eu já falei aqui, eu acredito que o seu advogado vai falar isso para você também. Responder o que o perito judicial perguntar para você. E se ele mandar você dar detalhes, aí sim você dá detalhes sobre a sua situação. Então é muito importante. Lembrando que na perícia judicial, só para você ter uma noção, que é possível a pessoa levar até um médico ali da confiança da pessoa, um médico assistente, para, como o perito judicial vai fazer um laudo, o seu médico também fazer um laudo ali, e esse laudo do seu médico também ser juntado ao processo. No dia você ir acompanhado com o médico. Isso é possível, mas para isso o seu advogado vai ter que informar isso no processo antes da perícia. Mas infelizmente isso é possível, mas na verdade, felizmente isso é possível, mas infelizmente, para você contratar um médico particular para acompanhar você até a sua perícia judicial, isso tem um valor e infelizmente não é barato, dependendo da região da pessoa aí, tal, mas isso é possível. Se lá no processo o seu advogado informar que você vai levar um médico, tal, o juiz vai permitir ali que você seja acompanhado pelo médico. Então isso é possível, mas muitas pessoas, na verdade a maioria não leva, até porque a pessoa que está numa situação, você poder trabalhar, não está recebendo, então não tem renda ali, então como que a pessoa vai pagar um médico? Mas se for possível, isso é importante, eu acredito que seu advogado vai informar para você, se você tiver condições de pagar. Isso é bom, lógico, porque quanto mais provas tiver no processo a seu favor, mais chance de você ganhar o processo. Porque em um processo aí, para você comprovar a incapacidade para o trabalho, você tem que juntar provas que você realmente não tem condições de trabalhar. Então um médico ali da sua confiança fazendo um laudo ali no dia da perícia judicial, juntamente com o laudo que vai ser feito pelo perito judicial determinado ali pelo juiz, isso é muito importante. Quanto mais provas você tiver, mais importante e fica mais fácil de você conseguir vencer o processo, porque o processo quem vai vencer o processo é quem tiver mais provas, que as provas ali não deixe dúvidas, por exemplo, que você tem direito de receber o benefício, porque do outro lado vai ter o INSS também, infelizmente, fazendo de tudo para você não conseguir receber o benefício. Para você ver que é tão importante o laudo do perito judicial, que após o laudo ser juntado ao processo, às vezes, nem sempre, mas às vezes o INSS já faz uma proposta ali de acordo para vocês
ter uma noção que o laudo judicial é muito importante. Então, é extremamente importante que esse laudo judicial seja favorável a seu favor, que o perito realmente fale que você está incapacitado de trabalhar, para assim as suas chances aumentar bastante de você conseguir o benefício. Porque quando o laudo é desfavorável, ainda é possível vencer o processo, mas fica bem difícil. Porque, repetindo aqui o que eu já falei em vários vídeos relacionados a processo contra o INSS, normalmente o juiz acompanha a mesma decisão do perito judicial. Como eu já falei, é possível o juiz ir contra a decisão do perito judicial? Isso pode acontecer, mas normalmente ele acompanha a mesma decisão do perito judicial, beleza? Então você que já passou pela perícia médica, deixa aqui nos comentários, escreva aí o comentário aí, fala aí como que foi a sua perícia judicial, se foi conforme que eu estou falando aqui ou se foi diferente, tá? Como eu falei aqui no vídeo já, não tem como a pessoa falar, aconteceu na perícia, vai acontecer a mesma coisa na minha, mas dá para você ter uma noção mais ou menos do que pode acontecer na sua perícia. Então deixa aí nos comentários o que realmente aconteceu na sua perícia, o que o perito judicial perguntou para você, se te examinou fisicamente ou não, beleza? Lógico, porque conforme esse comentário que você faz, também vai ajudar outras pessoas que vai passar pela essa perícia, beleza? Boa sorte para você que vai passar pela perícia médica ainda. Espero de coração que dê tudo certo, que o laudo seja favorável e o mais importante, no final do processo você consiga comprovar o seu direito e receba o seu benefício, beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo.